Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para nós distribuidores. A nossa essência, né, Priscila? A nossa essência. Nós vamos falar de vendas, né, Diego? Muito bom. Pessoal, um prazer enorme estar recebendo vocês aqui de novo. Obrigado por prestigiar nosso canal. Aproveitar para pedir que se inscrevam, né? Quem não está inscrito ainda. Nos acompanhem, né? No Instagram e no YouTube. Muito bom. Não é mesmo? Pessoal, e hoje, né? Falar de vendas, estamos trazendo aqui uma das maiores referências, né? Neste assunto. Vitor Vieira, muito obrigado pela tua presença. Seja muito bem-vindo, né? Eu que agradeço imensamente o convite, é uma honra estar falando com vocês. Ó, já ativa o sininho aí para seguir, para acompanhar, porque o trabalho aqui é muito bem feito, não só a minha entrevista, né, que nós vamos começar agora, mas a todos eu sei o carinho e o cuidado que eles têm para levar o melhor conteúdo para você. Obrigado pelo convite, uma honra. Honra pra gente. Vocês sabem que a gente vai falar de vários negócios aqui, né? Não é somente sobre venda. O Vitor tem uma empresa que chama IEV, já vai se apresentar. E é legal que a gente já teve essa experiência, né? São 20 anos que eu tenho de mercado, eu já contratei várias empresas que prestam consultoria nesse ramo. E a tua é de longe a que implantou uma cultura dentro da minha empresa, né? Falei, cara, a gente precisa muito replicar isso para o nosso setor. Você também teve essa experiência, né? A né? gente pôde experimentar um pouquinho do seu serviço e realmente contribuiu muito com a evolução, né? Tem impacto, né? Com certeza, sim. Tem impacto. E hoje muito mais, né? Nós estávamos batendo um papo até antes, né? Gravamos um podcast de bastidor. Um podcast de bastidor, sobre papos. E na época que nós começamos o trabalho com vocês, até o nome da nossa empresa mudou, né? Que continua sendo IEV, mas antes era Instituto de Especialização em Vendas. Por quê? Nós nascemos com uma ideia muito forte de treinar vendedores. Essa foi a nossa ideia. Então já formamos mais de 100 mil vendedores. Enfim, tem uma trajetória muito legal, muito bonita, com muita gente muito feliz. Só que eu entendi que só treinar vendedor não basta. Então, o que nós tomamos como decisão há um ano atrás, né? Ter novos produtos. Então, por exemplo, hoje nós temos treinamento de venda, que é o que vocês compraram, mas ele não é 20% do nosso faturamento. Então nós temos treinamento, hoje nós criamos máquinas de venda efetivamente com processos claros, específicos e tal. Nós temos inteligência artificial. Eu comprei uma agência de marketing digital para poder suportar isso. A gente está falando de quantos anos já nesse ramo, Vitor? Nós estamos há 12 anos, 12 anos. A grande mudança veio de 1 ano e meio para cá, tá? Então assim, nós mudamos o nome há 1 ano, mas porque eu vim colocando vários produtos. Então, hoje a gente faz consultoria de vendas, eu tenho clube de empresário, enfim. E a gente entendeu que só treinar vendedor não basta, tá? E até fica numa reflexão sobre o futuro das vendas, né? Hoje aparece que eu mais sou contratado para falar do futuro das vendas. E eu não acho que vendedor vai acabar, eu acho que deixar isso claro, tá? Não falo isso com orgulho, porque para mim, quanto maior o número de vendedores, melhor é para minha empresa, mas ele vai diminuir. Isso é um fato. Essa tua adição de produtos, acredito eu, o formato da venda também vem mudando. Mudou muito, né? mudou E aí muito. Você vai adicionando. Sim. Mas o que mais me chamou a atenção no modelo lá atrás, porque assim, videoaula, universidades online, tem infinitas. Sim. Mas o teu modelo de toda o comercial assiste um módulo e ali naquela sexta-feira reúne todo mundo para discutir o módulo, cara, aquilo acabou. Agora toda sexta-feira o comercial se reúne, às vezes tem um treinamento específico, mas a gente fala, às vezes não tem um assunto, fala de case aí, uma conversão de venda, o que aconteceu. E você sabe que é o nosso objetivo. O nosso objetivo, eu tenho 2 histórias aqui, né? Primeiro, uma história, e aliás o principal valor do EV é a verdade, toda história que eu contar aqui é verdadeira, tá? Mas segundo, é um conceito que eu sempre tive, tá? Eu mudei até de 1 ano para cá, tá? Mas eu nunca quis que o meu cliente fosse um cliente eterno. Nós sempre gostamos de ensinar, tá? E fazer com que tudo continue. Essa é a grande realidade. E aí o que nós fizemos aqui? Você fala, tá, Vitor, por que agora você gosta que o cliente seja eterno, tá? E eu tenho produtos que eu quero que ele seja eterno e produtos que não. Então, por exemplo, quando nós vamos implantar uma máquina de vendas, cara, eu particularmente não gosto que o cliente fique mais do que 3, 4 meses. Eu quero implantar a máquina e esse cara ter um negócio rodando sozinho. Ponto. Que é o modelo de quando vocês eram cliente com treinamento. Já para a linha educacional, eu acho que hoje cabe o cliente ficar para sempre. Por quê? Porque a gente não para de atualizar, eu acho que é um primeiro ponto, mas porque hoje eu vejo essa história do meu conteúdo
sendo só um apoio para a empresa inteira, como se fosse uma biblioteca. Imagina a seguinte situação. Vocês fizeram o treinamento lá, você trocou o vendedor e eles não fizeram, enfim, tem várias situações, mas vamos imaginar que todos os seus vendedores fizeram. Mas hoje ele está passando por um problema, sei lá, ele não está conseguindo contornar a objeção, vamos pensar assim. Em vez de ele ficar dando essa desculpa, você fala, cara, você entrou lá na biblioteca? Você viu como contornar? Daquilo que você aprendeu, o que você conseguiu falar? E aí nós vamos com uma adição em cima do nosso conteúdo hoje, né? Eu ainda não lancei, mas sai até o final desse ano. Nós vamos ter uma IA dentro dele. Então assim, com base no que você sabe de mim e com o conteúdo que você ensina, eu tive essa objeção, como eu saio? A Vitória, que é a nossa IA, tá? E não é por causa de Victor, não, eu te juro, foi o marketing que decidiu. Porque é a Vitória de Vitória mesmo, tá? Ela vai responder, cara, como é que você contorna a objeção? Então, assim, o conteúdo ficou infinitamente mais rico. E num ponto muito relevante também. Num preço muito baixo. Acessível. Mas muito, porque assim, é o que eu estava contando para vocês. Antigamente, para você fazer uma metodologia, tá? Você demandava muito dinheiro. Entre pesquisa de rua, uma série de coisas. Principalmente quando você está no começo, né? Hoje a gente consegue criar treinamentos específicos para o cliente, de uma maneira brutal. Então, nós podemos ter um treinamento só para você dentro de pet. Ponto. Isso, eu nunca pude fazer isso, tá? Não é que eu nunca pude, eu poderia. Mas quem contratava era empresa gigantesca, porque era investimento de $500.000, $1 milhão de start. Hoje não, hoje com um valor infinitamente menor, vocês conseguem ter um treinamento de vocês. Então, assim, isso também facilitou muito na verticalização de produto. Então, hoje, nós temos produtos, treinamentos de venda só para distribuidor. Você está elogiando um método, tá? Que você que é dos meus antigos. Imagine o novo então, agora. O que atualizou? Por exemplo, aqui, para quem está nos assistindo, cara, o Diego está dizendo que é interessante, eu quero colocar na minha empresa. Sim. O modelo que eu contratei tinham vários módulos, a gente começava todo mundo junto, como se fosse uma pós-graduação. Perfeito. Sexta-feira ia lá e discutia o módulo. Perfeito. Ele ainda existe. Existe. Isso a gente defende, que daí vem a outra história pessoal que eu já vou contar. Tá. O que atualizou, na verdade, foi ser cada vez mais verticalizado. Então existem tipos de venda, vamos pensar assim, tá? Vamos imaginar que existe uma venda consultiva que foi a que vocês fizeram, tá? Então assim, eu consigo colocar recorrência na venda consultiva? Sim, você consegue, mas você aprende sobre venda consultiva. Aí tem a venda de varejo, que era para ser consultiva, mas não é, uma venda mais transacional, é um tipo de venda. Aí você fala, o cara que vende ótica, o cara que vende roupa, o cara que vende sapato, é o mesmo tipo de venda, só muda o produto. A gente precisa, mas eu consigo verticalizar e fazer um treinamento só para ótica hoje com uma facilidade, tá? Vamos pensar. Existe a venda recorrente, existe que é a de vocês, que é para distribuidor, tá? E existe a venda de alto valor, que é aquelas grandes negociações de ciclo longo, mas não tem muito mais do que 4 tipos de estilos de venda. Aí, dentro desse estilo de venda, existem métodos, tá? Então, vamos pensar numa venda de alto valor, que é onde mais tem método, tá? A venda de alto valor, eu posso colocar um SPIN, eu posso colocar um NEPQ, eu posso colocar um Challenger, eu posso colocar, enfim, abertura com bench, posso colocar N, tá? Mas o estilo de venda não tem mais do que 4. Certo. Então, quando vocês fizeram meio que lá no começo do IEV, tá? Que nós sempre fizemos com muito amor, sim, mas com um cerne de vendas. Hoje a gente já tem nessa divisão 4, e aí imagina que eu tenho hoje um treinamento só para distribuidor pet. Então, tipo, não é só distribuidor. Então, a gente abriu, assim, uma quantidade de conteúdos gigantescos. Então, quando a gente fala de mudança, tá? Além de novos produtos, mas eu vou falar da mudança educacional, o que melhorou foi a hiperpersonalização. Então a gente está cada vez mais verticalizado, cada vez nichado mesmo. Muito nichado. É. Então isso a gente melhorou muito. Agora quando a gente fala do conceito de aula semanal, tudo isso, né? Uhum. Eu me lembro que nós começamos em Bauru e em 2 anos nós já estávamos em 6 cidades, tá? E eu era professor em todas as cidades, então eu trabalhava loucamente, estava beirando burnout e tal, a gente não queria parar de crescer. Aí os meus sócios falaram, a gente tem que ir para online. Então assim, nós não estamos no online da pandemia. Estão contigo até hoje? Estão com uma porcentagem menor, eu comprei bastante cotas, né? Hoje eu tenho uma maciça parte da empresa. Mas aí, pontuando, aí nós não queríamos parar de crescer, eles falaram, cara, nós temos que ir para online. Então a gente não foi para online na pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente já estava online. Já estava online. Aliás, isso tem um detalhe importante. Quase todo mundo cresceu muito na pandemia. Eu não cresci. Aí você fala, tá, por quê? O Janguier me perguntou isso uma vez, né? O Janguier que trabalha com educação. Falou, cara, todo mundo cresceu na pandemia e você? Eu falei, eu não cresci, não coloquei um cliente.
Aí ele falou, por que você não colocou um cliente? Eu falei, porque quando estourou a pandemia eu proibi meus vendedores de vender. Eu falei, agora é hora de dar atenção pros clientes. Então você pega, na época da pandemia, perto de 30% dos CNPJs fecharam. Dos meus clientes, um fechou porque eu mandei. Falei, cara, você não tem o que fazer, fecha para não perder dinheiro. Ali ele tava fazendo papel de consultor. Papel de então, né? papel de total consultor e algo que a gente é muito forte em dar valor pro cliente. A gente pega, né? É parceria mesmo. Então, assim, eu tinha uma oportunidade gigantesca de todo mundo precisar vender online e eu tá lá. Mas eu falei, não, cara, os caras estão comigo aqui há quantos anos? Os caras estão comigo. Agora tá todo mundo desesperado. Então, assim, na época da pandemia, a gente fazia live diárias com mais de 1.000 vendedores, estava lá dando suporte, live com psicólogo, live com tudo que precisava. E eu me lembro que eu dava pelo menos, sei lá, umas 15 mentorias 1 a 1 para todos os empresários que eram meu cliente, 1 a 1. Eles falavam, cara, minha dor é essa, o que eu faço? Eu falava, cara, agora é hora de fazer isso. Então, na pandemia, a gente não cresceu. Quer perguntar? Não, então, quando você fala em transformar empresas em máquinas de vendas, perfeito, o que significa, assim, na prática? Tá. Né? Imagina o seguinte, eu preciso fechar a história Posso fechar primeiro a história do treinamento? Quando você falou do método, que é muito legal, que é a cultura, né? Aí a gente virou conteúdo online, tá? Só que eu nunca acreditei no conteúdo online. Nunca. Tá? Sentido de não eu não acreditava que era possível ensinar. Ah, ensinar online. E o cliente era aprender. Sua. Era uma crença minha. Mas aí, olha só, que aí é onde vem a história pessoal, por que ficou muito legal. Porque eu cheguei numa discussão societária, eu falei, gente, eu acho que tá na hora de vocês acharem outro cara para tocar o negócio. Porque vocês estão querendo ir num caminho que eu não acredito. Aí os caras refletem mais e tal. E eu fui fazendo terapia, né? Eu amo terapia, amo discutir e tal. E na minha terapia eu falei, cara, eles estão querendo ir pra uma linha que, puta, não vai rolar, eu não acredito e tal. Aí minha terapeuta falou assim, ó, eu quero que você faça uma lista agora em tudo que você não acredita no treinamento online. Aí eu peguei um papel, ela me deu um papel, comecei a escrever, teve uns 12 motivos. Aí ela falou, você tem razão com esses motivos. Aí ela virou a folha e falou, você tem inteligência para resolver todos, se vira e lança. Na hora eu fiquei assim, falei, vou dar um murro na cara dela. Essa, cara. Maravilhosa! Na hora você sabe que faz sentido, mas assim, até durante as discussões do módulo, a gente não tinha consenso. Sim! Então é legal isso, porque, gente, eu não concordo com isso aí não, eu acho que tinha que ser assim, sabe? É isso que é o proveitoso. Exato, entendeu? então, e aí, em cima dessa lista do que não funcionava, eu gastei quase um mês falando, cara, como que eu faço um curso online funcionar? Então, desde o tempo de aula, eu tenho aula certa para vendedor, para o perfil certo, com o tempo certo, para o gestor. Tudo que a gente faz é através de pergunta, que é o método socrático. Então, assim, eu não tô lá para vomitar a verdade. Eu tô lá para trazer conceito e falar, tá, e você, como é que você usa aí? E aí é que monta a sua discussão, do tipo, isso aqui acho que não dá. Então, essa discussão é o que enriquece. Aí, quando pegando um mistinho de A aqui um pouco, né? Uma das grandes preocupações das grandes empresas de hoje é deixar a humanidade burra. Porque você não precisa mais pensar, ela faz por você. Tá? A OpenAI já lançou um método socrático de respostas, onde ela não te dá a resposta. Então você coloca lá modo ensino, tudo que você perguntar, ela te devolve com perguntas. Para fazer você pensar. A nossa metodologia foi desenhada assim há 8, 9 anos. Falar de aula online hoje é simples, mas e há 8, 9 anos, gente? Que tinha uma. Era muito. Não tinha. Tem um baita conflito aqui. Que a gente está usando, a gente acelera muito o processo usando a ferramenta. Sim. Mas ela realmente. Você deixa de pensar, né? A ferramenta sim. Cara, é assustador. E aí o nosso curso foi pensado e desenvolvido, e assim, mas muita metodologia, para fazer o vendedor aprender, que não é só sobre aprender, mas ele lembrar o que ele já fez de maneira inconsciente, trazer para a consciência. Questionar se aquilo funciona ou não e discutir com o time, que daí nós colocamos um outro método. Porque assim, é obrigatório que o gerente de vendas fale no mínimo uma vez por semana com o vendedor. Você tá respondendo a pergunta da Priscila da máquina de venda, agora a gente entendeu. Como que você cria, né? Porque... Não, mas a máquina... do vendedor, sim. Mas a máquina hoje é até mais, né? Então, na linha de treinamento, o que a gente colocou foi, gerente, você é obrigado a falar com o seu vendedor uma vez por semana. Eu não queria que ele falasse sobre o treinamento, irmão. O que eu queria é que ele pegasse o meu treinamento e tivesse álibi e desculpa para falar com o time dele, que era a obrigação que ele tinha para fazer. E não faz. Então veja, não é só sobre o treinamento, você começou a ter a cultura de falar com seu vendedor toda semana, pelo menos. E o treinamento só era desculpa. Quando isso vira hábito, porque a gente está falando de hábito, né? Que o menor dos hábitos, 2 ou 3 meses, mas qualquer hábito que você vai em até 1 ano você consegue colocar, cara, é só manter agora a reunião semanal.
nem o conteúdo você precisa mais. Essa é a grande questão. Eu vou trazer um desafio meu aqui, tá? Meu atual momento, assim. O script manda eu falar de conversão e venda, mas, cara, isso tá muito distante, ainda tem uns processos aqui. Beleza, bora. E assim, o meu maior desafio hoje, e é uma coisa que as indústrias estão me pedindo, tá? E eles cobram isso do time, que é o bendito do planejamento, né, de vendas. E a gente não tinha essa cultura, né? A gente está tentando implantar, já tem 2 anos, e a gente vem mudando as ferramentas e tudo. Hoje a gente cada vez mais facilitando a vida do vendedor, o cara pensa cada vez menos, mas isso aqui você precisa preencher. Perfeito. Mas basicamente, ele tem acesso a histórico, tem acesso a BI, ele sabe tudo da vida do cliente. Então ele faz um plano sempre trimestral, né? Obviamente tentando fazer com que o cliente performe. E tem o bendito como ele vai fazer esse número. Uma coisa é dizer, eu vou vender 10 mil para o cliente, mas o como... Plano de ação dele, né? Por que é tão difícil a gente despertar no vendedor essa preocupação de fazer um planejamento tão assertivo e entrar numa loja sabendo o que ele vai fazer? Porque às vezes a gente dá 1000 argumentos e munições e descontos e verbas e ele em nenhum momento ele condiciona no objetivo que ele precisa para atingir o número dele. Perfeito. Esse é o grande desafio hoje da distribuição. Sim, e é geral, e é aí que nasce a máquina de vendas. Entende? Porque assim, ó, nós falamos até agora só do modelo, e nós nem combinamos essa pergunta, sabe? Não combinamos mesmo. Porque a máquina de venda nada mais é do que o processo. Então vamos lá, ó, primeiro. Nós falamos até agora só de um modelo educacional humano. Aí, vamos agora aprofundar um pouquinho sobre o que você falou. Eu dou as ferramentas, mas o cara não faz. Tá? Vamos pensar assim. Dá a ferramenta, ensina a fazer. E ele não faz. Sim, não faz. Sim, beleza. Aí vamos lá. Primeira coisa que eu pensei quando eu decidi não sair de treinamento, né? Diminuir a minha esfera de treinamento. A dificuldade de achar bons profissionais hoje. Tá cada vez mais difícil. Tá? E nós temos uma geração que está dificultando mais ainda, não vamos nem entrar em geração, mas está cada vez mais difícil. Para pensar que se a gente pensa na história da evolução de vendas, né, desde o caixeiro viajante e tal, se a gente pensa, sei lá, há 15 anos atrás, quando vocês começaram o negócio, 20 anos, enfim, não sei. Vocês precisavam achar bons vendedores, tá? Então, bons vendedores fazem o número acontecer, isso é fato. Eu não estou dizendo que o vendedor não precisa ser bom, o bom vendedor faz. A minha pergunta é, qual a dificuldade de achar bons vendedores hoje? Essa é a minha pergunta. Então, se eu tenho uma dificuldade de achar gente boa e eu tenho que fazer um trabalho com gente média, porque isso não é nem ofensa, média, tá? O que é criar uma máquina de vendas? É eu pegar o que o bom faz e criar processos para que o médio faça. Então, criar a máquina de venda nada mais é do que como que eu crio playbook, não só como treinamento, como que eu crio métodos, tá? Para extrair o que o bom faz e que qualquer mediano consiga fazer. Porque é aquela história do tipo assim, se eu não tenho esse processo claro e escrito, tá? Eu sou refém do bom vendedor. Só que o bom vendedor, naturalmente, provavelmente ele não sabe ensinar o que ele está fazendo. Por quê? Porque isso é empírico. Não é um conhecimento que ele tem claro. Então, o nosso trabalho como instituto é pegar todo esse conhecimento empírico e falar, cara, como é que eu trago isso para cima? Essa é a questão. Então, quando a gente fala sobre máquina de venda, nós estamos falando sobre um olhar meio que da empresa inteira, mas vamos pensar assim, cara, para onde eu tô querendo ir, vamos começar falando de estratégia, e até a gente usa a brincadeira com a própria sigla IEV, né? Então, o primeiro ponto é a inteligência. Qual que é o seu posicionamento, para onde você está querendo ir, qual que é o perfil de cliente ideal que você tem, vamos pensar só nessa linha de posicionamento. Qual que é a sua proposta única de valor, por que comprar de você e não de outra distribuidora? Acho que tem N coisas que nós, como dono, precisamos responder. O próprio vendedor também, né? Sim, mas você pode pegar do vendedor informações relevantes para você se alimentar, mas é uma decisão que é estratégica. Não pode ser tática, tá? E nem operacional. É uma decisão que, cara, o que nós vamos falar? Todo mundo vai falar a mesma língua. Falamos de inteligência. Certo. Só que tem mais blocos em inteligência. Quando a gente vai para inteligência, eu tô falando da criação da máquina de vendas. Com quais tecnologias? Quero CRM, não quero. Quero RP, não quero. Quero IA, não quero. Enfim, tem N coisas, tá? E com quais canais? Porque assim, ó, existe uma diferença entre ser gerente de vendas e ser gerente de vendedor. Com certeza. E a maioria não entende isso. Se o único canal que eu tenho é vendedor, e o vendedor que está assistindo isso está me odiando, mas é o fato, beleza? E tá tudo certo. Isso tá? É o único de 90% das distribuidoras. Exato, também. Se o único canal que você tem é o vendedor,
A sua gestão de venda é uma gestão de vendedor. Então, tudo que você fizer que incomode o vendedor, você não faz. Porque é o único canal que você tem. Você desiste. E você está sequestrada por um canal. Essa é a grande realidade. Mas a hora que você tem meios, você tem canais distintos, o vendedor é só um dos canais. E aí, não é que você vai boicotar o cara, não. Mas você está agindo com inteligência de fato. Então, eu vou colocar inside sales ou não, vendedor externo, representante comercial, posso fazer uma expansão via franquia ou não. Quando eu vou numa loja, eu posso administrar o estoque do cara ou não, diminuir. Enfim, tem N coisas, N maneiras de você testar coisas que você pode ampliar. Eu aprendi isso com o Fernando Miranda, que foi CMO da Exame, da Infomoney, um grande amigo, que ele fala o seguinte para mim: você sempre está um teste de dobrar. Pergunta é o quanto você está testando. E é um fato. É aquela coisa, né? Talvez seja um conselho para os distribuidores que estejam embutidos no que você está falando. A não ficar dependente de uma única forma de vender. Sem dúvida, não pode. Isso é uma loucura. E Vitor, quais são os canais hoje, assim, a gente falando de canais de venda? Posso só fechar a máquina? É assim, falei de inteligência, aí tem equipe. Que cultura que eu quero pegar? Porque quando a gente fala de cultura, parece que é uma coisa que não existe método para fazer cultura. Existem 4 tipos de cultura, tá? E às vezes você pega, por exemplo, uma cultura de inovação, e não é por mercado essa cultura. Claro que o mercado ajuda, mas não é por mercado, tá? Você pega uma cultura de inovação e a sua é de clã, que são distintas, tá? Ou aí você quer colocar, por exemplo, o Red Bull do Google, a mesa de sinuca, mas não tem nada a ver com clã. O seu funcionário com 45 anos não quer Red Bull, ele quer um plano de saúde. Vamos pensar assim. Então, o maior problema é que quando as pessoas não sabem o que estão fazendo, vê uma coisa legal solta e quer colocar um negócio que não tem nada a ver. É que nem, por exemplo, imagina a seguinte situação. Sopa de frango faz bem para a saúde? Faz bem para a saúde. Maçã faz bem para a saúde? Faz bem para a saúde. Mas você não coloca maçã na sopa de frango. E é esse o problema. Ele acha que tudo meio que se mistura. Então, quando a gente vai para a equipe, cara, qual que é a cultura que eu quero? Qual que é o time que eu quero? Com que senioridade eu quero desse time? Como que eu recruto ele? Como que eu remunero? Como que eu treino? E aí a gente vai para ver que é vendas, né? Processo de vendas, como que eu faço gestão de carteira de cliente, enfim, tem N coisas. Então, quando a gente fala em criar processo de máquina de vendas, não é treinamento, é discussão do lado de cada IEV, um grande mentor do assunto, tá? Então, às vezes não é nem o mesmo, eu posso ter um só de pessoas e tal, e do seu lado, ou você como dono, ou alguém que possa fazer algo por você. Treinamento, cara, é uma das coisas. O que mais a gente vende hoje é essa estruturação de máquina, Talvez tá? seja por isso essa provocação, né? Eu tenho 50 vendedores e eu colocar os cases daqueles 5 que estão batendo meta, que estão dando certo, replicando a cultura da empresa e aumentar, né? Eu colocar um alto-falante nesses caras para que contamine os demais. Mas assim, mas nem sempre vai conseguir contaminar. E aí é que tem a importância de você criar processo e método, que é o playbook. Porque você imagina o seguinte, Isso tu vai orientar na tua vai orientar consultoria. tudo. Sim. Mas vamos fazer uma equação simples. Imagina que você tem, sei lá, 5 etapas na sua venda. Vai, prospecta e fala com o cliente, pergunta se ele precisa, faz um orçamento e fecha. Vamos pensar que são só esses 5, tá? Se você chamar os seus 4, enfim, não importa o número de vendedores, tá? Mas vamos imaginar que você tem 5 vendedores também. Nem todos é o melhor, consegue fazer o 5 bom, beleza, em todos. Só que tem uns que são muito campeão, ou em prospectar, ou em abordar. Pega esse campeão e fala, cara, me conta 10 coisas que você faz. E anota. Só que faz isso de maneira Normalmente geral. é o quê, Vitor? O quê? Normalmente é o quê esse cara? O que ele tem de diferente? O vendedor especial? Puta, tem várias coisas. Mas só pra fechar essa história do playbook, tá? Aí você tem lá, sei lá, 5, 10 itens que o cara te colocou. Vezes 5, você já tem 25 checks que um vendedor tem que fazer. Se o vendedor não tá vendendo... Aí você olha para sua carteira que tem um processo estruturado e fala, cara, eu tô vendo que você abriu só 2 clientes esse mês. O método manda você abrir 8. Como é que a gente vai fazer? Ou se ele tá visitando, mas não tá abrindo. Cara, em abordagem, você tem 10 coisas para fazer. O que você tá fazendo? Você começa a ter método para cobrar, tá? E aí, cobrando e não acontecendo, porque quando a gente fala sobre evolução humana, né? Você tem que ter o perfil da pessoa que aprenda sobre isso. Acho que isso é uma grande questão. O perfil. Tem que ensinar e tem que cobrar. Cara, se o cara não quiser aprender... isso no desenho, mas assim... Não, ele funciona, não é desenho, pô. O problema é que a gente tem tanta coisa, tanto KPI pra controlar desses caras. Você conseguiria, por exemplo, fazer um ranking... Não, mas por isso que você tem gerente de vendas, né, cara?
Então, você não pode gerente de vendas, gerente de vendedor. Então, não, mas mesmo que ele seja gerente de vendedor, ele tem que fazer isso, né, cara? Porque assim, aí nós vamos falar sobre treinamento de gestão, mas veja que é de cima para baixo, cara. E aí quando você fala de KPI também, né? Hoje, uma das coisas que a gente consegue fazer com IA cara, eu consigo fazer tudo isso sem você pôr a mão. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós estamos chegando num nível não só de IA, tá? Mas de uma capacidade de gestão que aí tão grande. Ela te tira o braçal. Exato, aí, isso. Maravilhoso. É isso. Porque se for parar para fazer uma análise, quero saber ordem aqui, quem são os melhores cumpridores de roteiro do que está planejado. Aí bota mais um KPI e outro para ranquear o score do teu vendedor. Cara, é muito mais fácil pegar uma IA, olha. Faz isso. Mas vamos imaginar, mas assim, ó. Isso tudo nós temos que entender, e a gente fala isso na máquina, inclusive, no processo de equipe, né? Porque assim, mesmo que não tivesse IA, isso tinha que acontecer. E aí, se não está acontecendo, ou o seu gerente não está fazendo o que tem que ser feito, ou ele não sabe o que tem que ser feito, ou ele tem muita gente para gerenciar. Porque um gerente de vendas para fazer 50 vendedores não vai conseguir fazer isso. Só que um time de 50 vendedores precisa ter pelo menos uns 3 ou 4 supervisores. E aí você tem que ter um gerente de supervisor. Sacou? E aí, por exemplo, você como diretor tem um gerente que vai falar sobre vendas. E aí quando você olha a KPI e vê, por exemplo, que a região X está ruim, você fala, cara, o que o supervisor falou sobre isso? E a gente fala, não sei, quer dizer, ele não está fazendo o trabalho dele. Entendi. Então, assim, às vezes também nós queremos que o ser humano faça muito. Eu acho que isso é uma questão importante e relevante. E aí ajuda na eficiência. Muito no nosso perfil de distribuição, né? O que não tem? Menores, Desculpa. né? O que não tem? Poucos gestores para muita gente, para muitos vendedores. Tem isso? Não, acho que não. Tá. Porque assim, a gente está falando por nós que somos operações menores no mercado pet, mas tem distribuidor, eu sei que tem gente que tem uma equipe aí com 50 vendedores, cara. Tem supervisores embaixo, né? Mas ainda assim é punk, vai, pensa. Mas é que nós temos que entender assim, né? Você não consegue desenvolver ninguém assim de forma personalizada, é muito difícil. Não, com 10 consegue. Não, com 10 consegue. Com 10 ok. Com 10 Quando eu falo assim, okay. um gerente para 10 pessoas consegue. E assim, um gerente para 10 pessoas é a conta máxima de si. Mas para pensar, ó, com 10, ainda com 10. Que eu tenho um caso agora, né? Uma gerente de uma marca na distribuidora são 12. E a gente meio que tentou colocar uma cultura, pelo menos uma meia hora com cada um na semana. Meia hora, cara, matou o dia todinho dela. Meia hora, às vezes, não dá para atender todo mundo. Mas olha... Aquela de planejamento semanal, sabe? Só para alinhar, assim, alguma coisa. Então, mas olha, como deveria ser, tá? Eu vou te contar como funcionaria isso, beleza? Você tem que ter 2 reuniões de time na semana. Tô falando do modelo ideal. Pode ser aquela da sexta. Pode ser a da sexta, na verdade, como eu faria. A da segunda, pra gente ter os combinados gerais. Assim, eu olho pro meu time inteiro, de todo mundo, certo. Tudo junto. Cara, qual que é o número que você vai fazer essa semana? O compromisso é no meio de todo mundo. 1 a 1. 1 a 1. Não. Isso, 1 a 1 é no meio de todo mundo. É uma reunião de 1 hora que você não tem que ficar conversando mole, não, tá? Aí eu tenho 12, se você perguntar pro cara, ele tem 1 minuto pra falar e acabou. Cara, o que vai acontecer? Então, assim, qual isso é pra se certificar que o cara sabe o objetivo da semana. Isso, pra certificar e meio que vão motivar pra fazer acontecer. Isso na segunda. O que você identifica, assim? Às vezes identifica um cara que não sabe. Eu não fiz ainda, não vi. Então, aí, isso aí. Peraí, nós vamos pro 1 a 1. Beleza? Então, assim, ó. Você tem que ter 2 reuniões de time. Uma pra iniciar a semana altamente motivacional. Beleza? Que você não precisa ficar plantando bananeira, não. Você só tem que, quando eu falo altamente motivacional, dar gás na galera. Lembrar das campanhas, o que tá rolando. Beleza. E você tem que ter uma de fechamento de sexta-feira, que aí é a hora de você sentar que deu certo, chicote. Que não deu certo. Aí você pode... Quem fez, quem não fez. Pode elogiar quem se muito, destacou. Sim, deve. Ranking de quem bateu, quem maravilhoso não bateu. Expõe quem não fechou. Maravilhoso. Tem que fazer tudo isso. Você só não pode humilhar o cara, mas expor pode. Mas ele vai sair no último lugar. E tá tudo certo, tá tudo certo. Beleza. Isso é um processo que deve existir. Aí você fala o seguinte, ó, nós tentamos implantar 1 a 1 de meia hora, vai o dia inteiro. Cara, com 12 pessoas, vamos pensar o seguinte, ó. O que eu faria, inclusive eu faço na minha empresa, tá? Já reduz isso para 15 minutos. Só que isso é diário, irmão. Isso não é semanal. Cara, isso é muito meu modelo. Isso é diário. Falar todo dia com o vendedor, você identifica na voz do cara, se o cara tá... Aí, olha que interessante, muito bom. Aí você fala, Vitor, mas vamos fazer a conta. 15 minutos vezes 12 dá 3 horas de trabalho. 3 horas de trabalho. Qual que é o papel do supervisor se não supervisionar um vendedor? É o papel do cara.
Nós estamos falando que ele ocupou menos de metade do dia dele. Você fala isso por dia? 15 minutos todo dia com o cara? Todo dia com 1 a 1. Todo dia com 1 a 1. Todo dia. E aí assim, ó. Aí vai chegar na segunda semana, essa história de que você vai perguntar pro cara qual que é a promessa da sua semana, ele vai saber. Por quê? Porque você já falou com ele de manhã, meu irmão. Acabou. Então não tem isso. A reunião semanal de segunda não é pra você saber se o cara sabe. É pra todo mundo saber o compromisso dele. Porque quando você declara a meta, de maneira geral, é mais fácil. Mas assim, por isso que é interessante a gente ter esse ponto, né, cara? Quais são as funções do meu gerente, do meu supervisor que seja, tá? E qual é a prioridade? Para mim, a prioridade de um gerente e de um supervisor é montar time. A prioridade de qualquer um. A prioridade de nós, donos, é montar time de gestão. Tá? A prioridade de gestão é montar um time de operação. Aproveitar esse gancho aqui, tenho certeza que tem muito supervisor de distribuidora nos assistindo. Então, se você chegou até aqui, por favor, pessoal, compartilha, que a gente ainda tem muito assunto, né, para tratar aqui com o Vitor. Nem se for para compartilhar, que seu chefe falando que eu sou um tonto, mas compartilha. Tem muita dica preciosa para vir ainda. Agora, assim, é engraçado que a gente fica falando de supervisão, né? E a gente tem muito aquela cultura do desenvolvimento da pessoa, da liderança, tudo. E eu identifiquei uma das mudanças, né, da questão cultural, né? A gente ficou às sextas interno mesmo, porque tem muita demanda, tem demanda de indústria. Perfeito. E eu tenho cobrado muito campo, né? A supervisão não pode ser só na distância, cara. Não pode, difícil, onde você foi, onde deixou de ir. Perfeito. E ela só consegue corrigir as oportunidades de um vendedor se estiver junto. Eu não vejo uma outra forma. Sem dúvida. Então, mas aí que é importante também, né? Ó, quando eu contei para você essa reunião quinzenal aí e esse modelo de gestão, aí para mim é para venda interna, tá? Eu pensei nessa questão interna, tá? Quando a gente vai para externo, não deixa aí a reunião muda, tá? Eu também faço reunião diária, mas aí não 1 a 1 com todos. Aí eu faço reunião diária com o time para saber número, comprometimento, porque eu tô fora, então eu preciso fazer todo dia. Certo. Tá? Eu tô longe desse cara. Então aí já é um outro modelo de gestão. Então eu faço reunião todo dia com o time, logo de manhã, pra você ter uma rotina. Tipo assim, cara, é às 8 não é 8h01, não é 7h59. Todo dia às 8, cara, 15 minutos, meia hora com o time, vamos alinhar tudo que tem que alinhar e pau. E vamos trabalhar, tá? Acabou isso. Aí eu tiro mais uma meia hora pra fazer uns 2 1 a 1, tá? E depois normalmente aqueles que estão te dando uma dor de cabeça maior? Cara, eu teria uma rotina mesmo. Na verdade, os que dão dor de cabeça eu tiro do time. Ele é muito rápido, não é tão fácil fazer isso. Muito bom. Eu tenho uma certa dificuldade com isso. Você tem um coração maravilhoso. Você precisa aprender. Vou te contar uma coisa. Cara, é tão difícil. Você acha que você tem um coração de ouro? Não, já foi, não é mais assim nesse formato. Mas volte a ser, porque o coração de ouro, ele é duro e feio. A minha primeira demissão foi punk. Depois, acho que isso é maturidade, de né? boa. Mas assim, eu gosto. Maturidade do negócio. Vou te dar um caso rápido, recente aqui. A moça não estava bem, mas sabe quando você olha assim, cara, eu conseguiria muito desenvolver essa menina, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que entregar resultado, eu tive que desligar. Sim. Mas sabe quando você sente aquela coisa, eu sei que eu consigo? Sim. Então assim, eu ainda fico muito nesse conflito pessoal, porque eu sei que essa menina tem potencial, mas ainda tá muito bruta. Sim. Eu não tenho tempo, eu tenho que entregar o número agora. Mas aí fica a pergunta, por que ela entrou? Pois assim, ó, eu não sou a favor de ficar desligando. Você iniciou o episódio dizendo que é difícil de contratar. Sim, ela entrou por isso. Sim. Não, mas a gente sabe. Mas então, ó, mas vamos lá. Eu não sou o cara mais frio do mundo para desligamento, não. Tá? Eu sou muito racional. Aliás, antes que as pessoas me xinguem, a nossa empresa, ela fez o teste de IPTW 2 vezes na vida, tá? Nas 2 vezes eu fiquei entre as 10 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Ai, que delícia. Parabéns. Então, assim, a gente não é escroto com as pessoas, não, tá? Só que nós temos uma cultura forte. Então, por exemplo, uma coisa que nós fazemos na nossa empresa, a gente compartilha lucro. Cara, 30% do lucro da minha empresa não vem pro meu bolso. Vai 20% pro time e 10% pra ação social. Então, o que isso já mexe, tá? Isso é muito legal. Os 10% é o time que decide onde vai colocar. Não sou eu na minha igreja. Não, é eles que decidem. Esse mês vai ser um asilo, o que vai ser, tá? Então, isso por si só já movimenta o time de fazer um bem junto, tá? Só que, além da comissão que esse vendedor ganha, toda a empresa tem 20% do lucro para dividir. Como é que se faz a divisão, Vitor? Por proporção salarial.
tá? Você concorda que se nós estamos na empresa aqui, nós três, nós dividimos o lucro, e você não tá fazendo nada, eu vou deixar você ficar? Cara, eu quero a sua cabeça. Naturalmente, eu também o time vai O time tira, porque você tá pesando no meu. Claro. Agora, assim, ó, é muito fácil julgar um patrão que tá demitindo porque ele não entende o peso do custo no bolso. A hora que você também... Porque é muito fácil falar assim, funcionários, vocês têm que pensar como dono. No fundo, a resposta inconsciente dele mas eu ganho como dono? Exatamente. Começa assim. Então, se eu quero que um funcionário pense como dono, eu tenho que pagar como dono. Tá? Mas eu tenho risco, por isso que eu tenho 70% do lucro. Mas eles têm parte do lucro, beleza? Então, assim, só pra gente deixar isso alinhado. Mas quando eles participam com o bolso na brincadeira, cara, você não vê luz acesa à toa na minha empresa. Você não vê. Ontem eu tava na reunião, lá na sala de reunião que eu tava, e aí chegou uma funcionária pra fazer a reunião, né? Cara, ela me deu uma cacetadinha leve, assim, que eu achei maravilhoso. Ela falou assim, essa temperatura aí é só pra mostrar que o ar funciona? Aí eu falei, nossa, eu nem acostumei lá, Vitor, 17? Pô, vamos pôr em 21, né? Olha que maravilha, gente! Olha o senso de dono, tipo, né? Aí você fala, puta, Vitor, mas você dá 30%. Gente, quanto aumentou meu lucro fazendo isso? Com certeza. Então, muda tudo. Então, assim, eu não sou um escroto com as pessoas, a gente é super carinhoso, é cultura clã, é tudo certinho, tá? Mas os princípios nossos é o seguinte, cara, eu cuido de você, você cuida de mim. Desde que a gente entenda que você quer cuidar também. Porque isso aqui não é um socialismo. Tipo, se você não quiser, você tá fora. Essa é a grande questão. Então, como um treinador lá, eu ensino a pessoa a pedalar melhor, a trocar marcha, a empinar a bicicleta. Mas é muito claro para ela que se ela parar de pedalar a bicicleta, cai. Eu não vou ficar segurando. Ponto. E muitas das vezes, assim, você só conhece a pessoa quando ela também já tá dentro. Ah, sim. Mas um dos cases de sucesso nosso com relação ao turnover, por exemplo, foi na contratação. A gente colocou um corte. Olha, daqui para cá não quero porque sabe o que vai acontecer. Sim. Então, prefiro ficar sem ninguém por um bom tempo até achar uma pessoa que realmente faça parte do time, que tenha a essência, que tenha a cultura. E eu vou contar uma coisa para vocês, a minha opinião, tá? E lembrando que tudo que eu falo aqui é opinião minha, tá, gente? Não, tranquilo. Não gosto de cagar regra, não. Deixa eu te pedir uma coisa, assim, até nesse ponto que a Pri trouxe. Dá uma dica, assim, para o distribuidor que está assistindo hoje, assim. Se for para buscar um perfil de vendedor, uma mentalidade, o que seria, na tua opinião? Assim, olha, busca esse perfil, essa mentalidade. Se eu tivesse uma regra, alguém que tem fome. De dinheiro. Sim. É isso. Alguém ambicioso, tá? Porque não adianta você ter a faca e o queijo na mão se você não tem fome. Mas e a necessidade? Defina Às de vezes, quem? o cara tá passando por uma situação, ele precisa do trabalho, ele precisa. Não, mas ele não é ambicioso. Então, mas aí eu te respondo, vamos pensar assim, Primeiro, pra mim, uma relação de trabalho é como um namoro. Foi feito pra acabar. Beleza? Porque o namoro ou vira noivado e casamento ou acaba. Não é pra ser eterno. Uma relação profissional pra mim é essa. Tá? Então, assim, uma hora vai acabar nossa relação. A não ser que você vire meu sócio. Aí nós casamos, o negócio ainda assim pode acabar. Tá? Ponto. Então, isso uma primeira grande reflexão. Quando a gente está falando de relações, o que eu posso entregar e o que eu posso ganhar. Isso é uma relação de namoro e é uma relação profissional que tem esse relacionamento de troca envolvido dinheiro. Ponto. Ele precisa perguntar o quanto você precisa. Se você também precisa, ele tem capacidade de entregar, o casamento deu namoro. Deu match. Agora, ele precisa, mas você não é problema seu que ele precisa. Infelizmente. Preto e eu já branco, precisei. Né? Simples. E eu já precisei. Então tem um coração de ouro. Eu tô precisando ter um coração de ouro, Vitor. Cara, é que assim, Mas veja, mas uma coisa importante, tá? Mas muito relevante que eu vou contar pra vocês. Eu realmente tenho um coração bom, tá? Eu falo coração de ouro zoando. Não, mas por que eu tô contando isso? Não, é relevante. Além da minha empresa ajudar em causa social, eu também ajudo muito. Eu sou um dos caras que mais ajudam em causa social na minha cidade. Eu tô muito envolvido, tá? Mas muito envolvido. Mas eu gosto de ajudar quem não consegue fazer por si só. Então, um idoso que já não consegue trabalhar, ou uma criança, ela não consegue. Então, nós temos o papel de fazer. Agora, marmanjo. Vai cagar, né? Então, assim, se você tem um coração bom e quer ajudar, lucre e ajude. Mas não coloque pessoas na sua empresa que atrapalham seu lucro.
Então, assim, quer ajudar? Cara, ajuda, ganha dinheiro, pega uma parte desse dinheiro, compra a cesta básica e dá pra quem você quiser. Mas não coloca a gente ruim porque tá precisando. Não interessa quantas vezes você vai trocar até achar ficar com um problema realmente. É um problema. Ó, eu me lembro, eu já tive desempregado, tá, gente? E existem algumas coisas que eu pontuo no meu recrutamento lá. Primeiro, e aí depois eu vou contar uma história do desemprego, tá? Mas primeiro, eu falo o seguinte para as pessoas. Gente, na hora de fazer a entrevista, reflete a seguinte situação. Que tem 2 candidatos aqui. Um mora com o pai e com a mãe, já fez faculdade e tá tranquilo na vida. O outro é pai de família, tá desempregado e faz 2 meses que tá procurando e não acha. Tá? Eu não digo para você contratar o que tá precisando, mas no recrutamento, entenda que o cara que mora com o pai e com a mãe vai melhor do que o outro. Porque o outro precisa, tá desesperado, tá nervoso. Esse tá tranquilo. Então, tenham a sensibilidade de olhar para o outro ser humano. Ponto. Se ele tiver um perfil que se adequa à nossa cultura, porque todo o resto eu ensino, a questão é comportamento, tá? Se ele tiver um perfil que se adequa à nossa cultura, cara, vamos trazer ele. Agora, peraí, só um pontinho. Agora, imagina. Ele tem prioridade. Ele tem prioridade, cultura. Mas veja, não analise o momento que ele está vivendo. Analise o que ele é. Porque vamos imaginar a seguinte situação. A minha cidade é uma cidade universitária. Tá? Eu não tô nem falando que o cara é rico ou é pobre, beleza? É uma cidade universitária. Se eu vou falar com um cara e tal, eu falo, cara, e aí, você estuda de manhã, à tarde, à noite? Ah, estudo à noite. Tá, e o que você trabalhou nesse período? Não, eu só estudo. Tá, mas como é que você Ah, meu pai paga. Cara, eu tô longe desse cara, e não é porque o pai dele paga ou não, porque já tive e tenho um monte de funcionário que o pai também paga. Só que o cara quer trabalhar, porque quer aprender. Isso é sobre comportamento. Então, não é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro, tá precisando ou não tá precisando, é que sobre comportamento esse cara análise, quer. Né? Sim, aí se a gente fala de recrutamento aqui, eu posso falar muita coisa pra vocês, tá? Mas, e aí uma outra história rapidamente, tá? Eu sou de origem muito humilde. E uma vez eu precisava muito trabalhar, tá? E eu, enfim, no momento da vida eu precisava trabalhar, e apareceu tinha uma vaga numa empresa, tá? Que era para o cara trabalhar na caldeira. Olha só o nível que eu precisava trabalhar. Trabalhar na caldeira, a gente ia pegar madeira e colocar lá dentro. Beleza? Cara, eu queria aquela vaga, porque eu precisava trabalhar, não importasse onde. O sacrifício que era. Que não importava onde, tá? E aí eu tinha um amigo que conhecia o dono. E ele falou, cara, tem um menino que é assim, assado. Ele falou, cara, eu não vou contratar esse cara. Ele falou, ele tá precisando muito. Eu falei, eu sei. Mas o precisar dele é um problema que é dele. Se eu trago ele para minha empresa, é um problema que é meu. Porque na primeira oportunidade eu vou ter que fazer um recrutamento novo de novo. Porque ele não tem perfil para alimentar a caldeira. Muito bom. Cara! Eu tô me vendo muito nessa cena, porque eu passei muito por isso, né? A gente passa por isso. O início da minha vida profissional, acho que eu nunca falei isso aqui, o início da minha vida profissional, antes de mercado pet, tudo. Imagina, entrar numa empresa com outros 200 estagiários. Sim. E eu me lembro até do meu pai dizendo assim, cara, o que você tá fazendo por essa empresa, você não precisa passar por isso. Eu falei, eu tô aprendendo pra cacete, eu quero sugar esse conhecimento. E assim, eu me incomodava, me lembro do faturamento, o vidro todo embaçado, eu pegava, botei um pano aí, eu começava a limpar, porque aquilo me incomodava. Os outros estagiários, esse maluco aí. Não, e ainda assim, ó, não é nem esse maluco, quer mostrar serviço. Quer mostrar assim, sem gerente perto, sem ninguém perto. Sim. Cara, eu cresci tanto ali dentro. Foi uma escola pra mim aquilo. Viajei por essa empresa, eu ganhava 4 vezes mais do que qualquer outro estagiário ali. Mas eu me lembro das campanhas comerciais que eu montava, sempre muito criativo. E o gerente, uma delas, falou assim, cara, o que é isso que você fez aqui na venda que eu não tô entendendo? Aí eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Deu algum problema? Ele falou, não, eu tô vendendo num mês atípico, mais que eu vendo no Natal. Isso. Cara, foi insano. Para pensar, 5 anos depois eu voltar numa empresa dessa, a mesma campanha em curso. Já tinha saído há um tempo. Então deixar esse legado, querer fazer um negócio diferente. Mas eu vejo muita dificuldade hoje de encontrar esse perfil. E aí, respondendo a sua pergunta, porque enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui. Quando você fala, cara, se tivesse que ser uma característica, eu falei fome, né? Aí você falou de dinheiro. Aí eu falei, mas eu meio que corrijo agora. Não necessariamente lá você tinha fome de conhecimento. É isso aí. O cara tem que ter fome. Ponto. Seja para aprender, seja para ganhar, emprego, seja... Imagina, a vontade que você tem no primeiro emprego. Exato. Então, cara, tem que ter fome. Aí você fala, eu não tô vendo isso naturalmente hoje. Sim, nós estamos vivendo esse cenário, né? E por isso que eu acredito tanto em processo. E tanto em tecnologia. Por quê? Porque
eu tenho que, gente, assim, ó, isso é muito relevante. Eu tenho que parar de fazer gestão de super-homem, de sonhar com super-homem na minha empresa e tenho que começar a ter processo à prova de idiota. E aí é uma coisa que é interessante, tá? Não é que a pessoa é idiota, mas vai que é. E a rotatividade, até um certo ponto, a rotatividade... Entendeu? Porque eu aprendi isso com um chefe que eu tive, né? Porque ele falou, faça algo para qualquer idiota atender, não que ele seja, mas vai que é. Então o nosso processo não é porque as pessoas são idiotas, porque não é nem idiota o termo, né? É ignorante, de ignorar conhecimentos. Faça um processo para que não tenha ignorantes na sua empresa. Que não ignorem nenhum conhecimento. Cara, você quer aprender a abordar? Tá aqui. Você quer aprender sobre o produto? Tá aqui. Você quer não sei o que? Tá aqui. Tá tudo processualizado, gente. É isso que eu preciso. Eu implementei a gente faz as calls, faz as reuniões, apresenta uma campanha e fala, alguém tem dúvida? Aí é um silêncio. Não, ninguém tem dúvida. Ou um ou outro que faz uma pergunta. Vou dar uma dica de ouro. Cara, quando a gente passou a fazer simulação... Acabou. Identificou um monte de problemas. Falei, vocês falaram que não tinha dúvida. Não tem processo e virou um processo isso. Não sai nada para você treinar antes. Agora, olha só. Vamos falar sobre processos de feedback. Nossa, tem tanta coisa pra gente falar, né? Meu Deus, queria falar de recrutamento também, mas vamos falar sobre essa fala que você falou, tá? Sempre que você for ensinar algo para alguém, tá? Nunca pergunte você entendeu ou se tem alguma dúvida. Porque a resposta vai ser Fala o que você aprendeu. Me fala o que você entendeu. É isso aí. Me fala o que você aprendeu. Pegar às vezes é cal, fala assim, pessoal, agora vamos lá. Já terminei aqui, então fulano me fala que você aprendeu aí. Exatamente isso. Então assim, ó. Vamos dar a partir de amanhã. Obrigado. Eu fiz isso nessa última reunião agora que eu tive com o time de vendas. Eu enxuguei os temas, porque normalmente a gente ficava o dia inteiro em reunião, passando tudo. Na parte da manhã, eu coloco tudo que eu preciso. Beleza, galera, vamos almoçar? Bloco da tarde a gente volta. Nós voltamos, eu parei e falei assim, agora é o seguinte, eu sentei e falei, agora vocês vão falar o seguinte, tudo que eu falei de manhã, agora vocês vão falar pra mim. É isso. Cara, foi excelente, porque precisei fazer vários ajustes. Sim. Vários ajustes. Então, o cara e depois do ajuste, ele tem que falar de novo, tá? Ele tem que falar de novo. Entendi. Depois que você finaliza o ajuste, fala, gente, agora falem pra mim. Porque olha só, se eu tô numa reunião 1 a 1 e quero ensinar qualquer coisa e tal, não é você entendeu, é o que você entendeu e deixa a pessoa. E aí você corrige, parará, pontua, ajusta. Legal. Conta pra mim agora, o que você entendeu? Você vai ver que vai sair de novo. Já sai problema de novo. Já sai de novo. E aí, então isso de maneira geral. Já quando eu tô falando em turmas, aí a simulação é melhor, porque um faz com o outro. Então assim, mas é uma primeira regra de feedback. E aí uma outra coisa bastante relevante, tá? Gente, nunca na vida de vocês usem essa frase, porque ela foi mal utilizada, apesar de ser a coisa mais inteligente do mundo, tá? Você entendeu o que é que eu desenho? Você tá chamando o cara de burro, beleza? Só que a coisa mais inteligente do mundo é ensinar desenhando. Nossa, eu adoro. Minha mesa tem 1000 papéis. Mesmo, né? Então você não fala, só desenha. Cara, porque para pensar, quase metade da população é visual. Visual, total. Vamos pensar, porque existe o canal visual, né, o sinestésico e o auditivo, tá? Não chega a ser 7% da população que é auditiva. Então, veja, você não aprende ouvindo. Verdade. Olha que loucura. Eu ando com a prancheta, caneta e papel branco na mão. Então, infelizmente, foi mal julgada essa frase, mas desenhe. É uma baita dica, né? É uma baita. Eu queria entrar num bloco, assim, como você falou, a gente tem muito assunto. E eu tô correndo por conta do nosso tempo. E aí, você tá falando muito de ar, né? Eu vou ter que voltar outro dia, hein? Vai ser um prazer. Você que tá aí, eu tô me disponível, tá? Você pode cobrar aí, que era a próxima do Vitor. Bora medir pelo número de likes. Isso, então. Fechou. Like no canal, ó. Não, pelo comentário. Fala, eu quero o Vitor de novo. Se tiver os comentários importantes aí, eles vão chamar, senão eu não volto, beleza? Mas assim, eu acompanho tua rede social, cara, você só fala de IA agora. É IA 24 horas. Sim. E tá um momento muito atual, né? As transformações que o mercado tá passando. O que você tá vendo de futuro para venda, assim? Porque eu acho que tem vendedor já com medo de ser substituído pela IA. Isso pode acontecer? Pode e vai. Vocês estão ouvindo, né? Olha, pediram pra uma pausa. Pediram pra polemizar. Então, o Diego, ele atende. Olha, tem vendedor assistindo, cara. Essa porra vai pedir demissão, mano. Não, mas olha só. Mudar de mercado. Vamos lá. A IA vai substituir todos os vendedores? Não. Ponto. Isso é um ponto. Mas todo vendedor que usa IA vai substituir quem não usa. Isso já é um segundo ponto. Vamos pensar o seguinte no futuro. Temos um corte aqui, pessoal. Olha só, vou repetir. Todo vendedor que usa IA
vai substituir o que não usa. O que não usa. Aí, porque, ó, primeiro vamos entender, sem falar, já vamos falar do que é tecnologia. Ótimo. Tá? Tecnologia é tudo que nasce depois de nós. Então, pra minha bisavó, uma enxada era uma tecnologia. Senão ela ia ter que carpir na mão, meu irmão. Sacou? Então, Verdade. assim, pra mim, um mouse foi uma tecnologia. Um disquete pra nós foi uma tecnologia. O meu filho não sabe o que é mouse, não sabe o que é disquete, não sabe o que é nada disso. Então, primeiro vamos entender que tecnologia não existe o cara que é analógico e o cara que é digital. O cara tem que entender que tecnologia é tudo que nasce depois dele para algum fim. Que normalmente o fim é aumentar a eficiência. Beleza? Aí, por que essa afirmação da IA é tão tranquila? Vocês contratariam hoje algum vendedor que fala assim pra vocês: ah, não, mas eu não tenho celular nem quero ter? Não tem como. Não tem como. O celular foi no passado o que é uma IA hoje. Acho que a pessoa que Entendeu? não usa um chat GPT pra mim já tá absurdo. Exato. Então, assim, com certeza. Você usa demais, né? Eu uso muito mesmo. Mas você usa demais, né? Vitor, eu perguntei o quanto da capacidade dele eu estava usando para fins desses episódios. Ele me falou entre 60% e 70%. Cara. Aí eu perguntei o que eu não estou usando ainda. Aí ele falou assim, você nunca pediu para eu analisar o episódio e a performance dos hosts. Eu falei, você sabe fazer isso? Aí eu falei, eu não posso mandar um vídeo. Aí ele falou, me manda a transcrição do episódio. Tarará. Cara, o feedback é absurdo. É muito real. Nossa, agora é chega a muito 100%. real. Aí, só pra vocês terem uma noção, tá? De APA, mas não aprofundar muito, tá? Eu vou dar um corte A. Todo mundo elogia muito meus vídeos no Instagram, beleza? Qual que é o meu trabalho nisso? Eu pedi pra IA fazer um levantamento dos principais vídeos virais do YouTube, que alguém já validou, me trazer um padrão de conversa, tá? E me contar o que eu tenho que falar. Ponto. Só isso. Cara, você vê eu criando Reels hoje, você assusta. E se você gosta do GPT, você não vê o Cloud. Meu irmão. Não, gente. Eu Cara, vou precisar mas aí de uma voltando aula aqui, à parte com vocês. Precisar de uma mas aí aula voltando agora, à parte. respondendo a sua pergunta, tá? Vai substituir todos os vendedores. Todos não. Mas olha o dilema que o vendedor vive hoje. Vamos pensar assim, ó. Uma IA faz tudo o que um ser humano faz na frente do computador. Então, assim, o relacionamento que nós estamos tendo, isso aqui que nós estamos fazendo, ela não faz. Beleza. Certo. Fazer o relacionamento com o cliente, ela não faz e nunca vai fazer e será cada vez mais importante. Vou deixar isso claro. Beleza? Agora, você concorda que você consegue responder o WhatsApp no computador? Sim. Então uma IA consegue. Só pra gente deixar claro. Então, o que eu tô te falando é que as conversas do WhatsApp podem ser respondidas por IA. Qual que é o dilema do vendedor? Vocês atendem telefone hoje? Ou é tudo por WhatsApp? WhatsApp. Então o vendedor vai fazer o quê? Cara, me ligar, manda um áudio, pelo amor de Deus, né? Então, e o vendedor vai fazer o quê? Então. Se todas as conversas são por WhatsApp e uma IA faz WhatsApp. A única coisa que ele vai fazer é relacionamento humano. Agora, vamos lá. Vamos mudar um pouco essa visão aqui de como o vendedor pode usar. Ele pode usar mil. Eu tô lançando, inclusive, um curso que vai chamar O Futuro das Vendas. Cara, eu chamei as principais referências do Brasil de AI e vendas e tô entrevistando. Denner da V4, Fernando Miranda, Thiago Reis, nossa, um monte de gente. Legal. Beleza? E eu aprendi muito com eles também, né? O Marcelo Caetano me ensinou uma coisa que eu não tinha pensado ainda pro vendedor usar. Quando você vai no Chat GPT, no Cloud, qualquer um, tem lá a aba projetinhos. Sabe os projetos que tem ali? Beleza? Você imagina se o seu vendedor criar um projeto para cada cliente e contar tudo o que ele faz com esse cliente. Antes de chegar no cliente, ele falar, cara, me dá uma sugestão. Você ganhou um mentor premium de venda hiper personalizado para você e para o seu cliente. Uma das recomendações que eu faço, pega a tua planilha, que a gente chama de planejamento deles, manda para a IA perguntando assim, qual é a chance de sucesso, onde estão as maiores dificuldades, os maiores riscos no meu planejamento. Básico do básico, gente, é a coisa mais simples do mundo. Vai vir um feedback onde ele tem que dar maior atenção, onde está inconsistente, onde ele poderia ter explorado um desafio um pouco maior de um determinado cliente. Vou fazer um merchan. Quando eu lançar meu curso de IA para vendedor, eu vou avisar vocês, beleza? Eu tô pra lançar. Tá perto isso? Tá perto. Eu ia perguntar isso agora, porque assim, a gente fala tanto de IA, né? Que é futuro, na verdade é um futuro presente, né? Sim. Mas a gente ainda vê uma dificuldade nesse aprendizado, nesse uso, nessa imersão. Hoje, qual dica você tem para nós distribuidores, por exemplo, ensinar o nosso vendedor a usar? O mínimo que seja. Cara, vamos lá. Primeiro, ter a cultura de IA dentro da empresa. Tá? Até para falar do curso, eu vou ter um curso de IA para vendedor e um curso de IA para dono.
tá? Porque são diferentes essas coisas. Mas eu acho que ter uma cultura de IA na empresa já é relevante. Tipo assim, faz todo mundo usar. Faz todo mundo. E detalhe, gente, Mas aí todo mundo usar o quê? O chat GPT? O chat já começa com o chat GPT, só isso. Okay. Só começa. Então, assim, eu acho que isso é um grande ganho. Então, gente, vocês têm uma semana para fazer isso. Vamos pensar, para usar e tal, me contar quais foram os aprendizados. Você vai ver que muitos já vão trazer coisa. Outros não vão nem usar e tá tudo bem, ele vai começar a se sentir para trás. Tá? Aí você começa a ensinar alguma coisa para ele. Primeiro, ensinar o que é uma IA. Acho que você tem que ter uma cultura de ensino do que é IA, como que ele conversa com a IA, tem uma série de coisinhas para você aprender. Cara, e com base nisso aí, vamos pensar o seguinte, a primeira coisa é, vamos pensar numa bicicleta, você ensina a pessoa a pedalar, só que você está segurando o banquinho, você está vendo, está corrigindo parar. Depois você solta e deixa ele um pouquinho sozinho. Depois você ensina ele até empinar ou não, uma decisão sua, só que você conta para ele, cara, você sabia que agora a sua bicicleta, você não precisa mais ir a pé para a escola? O que antes você demorava meia hora caminhando, agora você vai em 10 minutos e tem a ladeira. Sim. Ele vai adorar. Tá? Então, aí que vem a questão. Tá legal, agora que eu aprendi a mexer, o que eu posso colocar aqui que facilita a minha vida? E aí vocês podem chegar nisso juntos. Eu não preciso nem dar as respostas. Mas esse exemplo, por exemplo, de criar projetinhos para cada cliente, já é um mega ganho, gente. Poxa, que vendedor que faz isso? Mas tem 1000 aplicações para ser feita, tá? Mas muita, não é pouca, não. Eu tenho um dever de casa para fazer assim, plantar essa cultura, porque eu uso muito, mas não é uma cultura da minha empresa. É. Né? Sim. Tem uma distância aqui da gente. É um desafio, porque a gente fala de como se todo mundo soubesse. Não sabe. E não sabe. Não sabe. Mas, cara, mas começa em nós. Se a gente não usa, como é que a gente vai exigir? Eu acho que, assim, isso já é muito... a gente estava falando no podcast, antes do podcast, né, na conversa sem gravação. Eu tô vindo muito pesado para investimento de IA. Mas muito pesado. Esse ano vão ser 5 milhões de investimento em IA. O que a IEV, além desses cursos de IA? De IA, vai ter de IA? O que você está tendo aí de visão para o futuro para IEV? Para IA? Para EV. Mas você fala como IA ou como tudo? Como tudo. Olha, o futuro breve do IEV, tá? Que a educação seja gratuita, beleza? Então, assim, a gente... nossos preços hoje já são ridículos, gente. Já são ridículos. Perto do que era, já são ridículos os preços, tá? Então, ponto aqui, distribuidor... Façam o curso. Agora é a hora de você aproveitar esse preço ridículo do rever. Realmente, vale muito. Vale. Não, vale no preço que você pagou. Meu irmão, não é um quinto do preço que você pagou. Hoje. Eu acho que o principal que fica realmente é o legado, né? Você implanta uma nova cultura de estar debatendo cases dentro. Sim. Então não é só, vamos assistir uma aula. Não é sobre a aula. Cara, não é sobre a aula, exatamente. Porque a gente pega o contexto e traz um case real daquela semana, muitas das vezes. Então muda a rotina, conecta o time com a empresa, com o objetivo, sabe? Então assim, o conceito, a teoria, cara, é o de menos do que você tá vendendo. E por isso que vai ser gratuita. Pois é. Entendeu? Então, aí você fala assim, quem tá assistindo, não vou comprar agora que eu vou esperar ser gratuito. Você vai ficar esperando por causa de 200 conto por mês, 300 conto por mês, você vai deixar de fazer um monte de coisa. Mas beleza, então não seja miserável nem pobre de espírito, comece já. Mas o futuro, tá? A educação de maneira gratuita, tá? As IAs de maneira gratuita, e aí fica uma dica de ouro, tá, gente? Tudo que é gratuito, quando você não paga por um serviço, você é o produto. Lembrem disso. Então, quando eu libero IAs minhas gratuitas, o que eu quero saber é, quais são as dúvidas que o vendedor tem? Se eu libero uma IA que ensina tudo de venda, eu só vou perguntar para ela, o que os caras estão perguntando? É o dado. E aí é o dado, entendeu? Então, assim, você é o produto. Quando for gratuito. Dado vale muito dinheiro. Muito. É o principal. Então, assim, para o IEV especificamente, tá? O conteúdo gratuito, formações de máquina de venda de maneira cada vez mais brutal, essencial e impecáveis, vou chamar assim, tá? Experiência de cliente, aí o que é experiência de cliente? Clubes de empresário. É isso que eu tô acreditando muito. E quando a gente fala de vendedores, imersões mais tiro, porrada e bomba, tá? Mas não mais palestras, essas coisas, coisas de experiência. E por último, onde eu vejo a maior quantidade de dinheiro que eu vou ganhar na minha vida loucamente, terceirização de vendas. Se eu falasse para vocês agora, tá? Vamos imaginar que você paga 5% de comissão, nem sei quanto, não precisa nem falar. Eu falo o seguinte para você, eu só quero essa comissão, o que você paga pro seu vendedor, tá? E eu só quero atender o seu cliente inativo, que ninguém tá atendendo. Você me daria? Eu, com certeza, agora. Eu vou fazer isso com IA. Eu vou ganhar dinheiro com pá. Se você não atrapalha o vendedor... Porque
porque é só cliente nativo. É tudo inativo. E você vai me pagar a comissão que você já paga pro seu vendedor? Tem tanto dinheiro ali. Tem muito. Tem Então, muito. é por isso que eu estou investindo 5 milhões. Aí você fala, não vou fechar com você porque você vai colocar aí. Tá, põe 5 milhões na parada, então. É muito bom. Então, assim, o futuro do IEV é sobre experiência e terceirização. Tá? São os dois grandes caminhos. Experiência para empresários. E esses clubes, para mim, eles têm é mais do que dinheiro esse clube, porque hoje a gente compra e vende empresas lá dentro, a gente faz negócios lá dentro. Tem investidores em negócios e tal, mas o futuro financeiro do EV é com base em terceirização. Porque a gente já tem tecnologia, tá? A gente já tem processo de venda, a gente já tem inteligência de vendas e nós temos a confiança do cliente. E você está tão assertivo que você está na maior dor da distribuição. Sim. Né? A gente busca toda hora ativar quem está inativo. O vendedor, na maioria das vezes, não quer ter esse trabalho, porque às vezes esse cliente é distante. Não tem interesse. Não tem relacionamento, blá, blá, blá. E a gente sabe que tem uma mina de ouro ali. Só que assim, uma coisa é um cliente que não te compra nada. Outra coisa também são as oportunidades de um cliente que não te compra um produto específico. Ele te compra um monte de coisa, ele está ativo contigo. Mas um produto específico, e muitas das vezes de baita rentabilidade para o teu negócio, esse produto não é explorado. Então, aí tem um problema hoje de sistema de gestão, porque é o que eu queria. O que eu mais queria era upsell. Up e cross é o que eu mais quero, porque o cliente já está comprando. Aí eu falo o seguinte, cara, o pedido que o seu vendedor mandou, paga a comissão dele. Me dá a diferença do que eu consegui vender. Tá, isso pra mim é o ápice. Mas aí, aí eu vou criar um problema político na empresa de vendas. Mas sabe o que eu faço, Vitor? Sem brincadeira. Eu libero, por exemplo, televendas, as promotoras técnicas para vender esses produtos que o vendedor deixou passar e eu pago os dois. Tá, beleza. Eu pago os dois para o vendedor não reclamar. Agora é o seguinte, vendedor, reposição é sua continua fazendo. E aí ela só recebe pela essa primeira venda e depois ela vai catar outras. Acabou o conflito. Tá, não, entendeu? Aí eu concordo. Aí foi, de boa. Eu concordo. Mas enfim. Quanto que eu invisto, né? Com campanhas e 10 mais 1 e não sei o quê. Cara, não é mais fácil tu pagar os dois e evitar o conflito. Terceirizar. Exatamente isso. Então nós vamos ser muito fortes em terceirização. E aí tem um outro segredo na terceirização que daí eu já não vou falar aqui porque isso é aberto, né? Mas depois quando desligar que eu posso contar pra vocês que daí pra mim é o ápice da terceirização. Quem curtir, eu conto. Não, mas não aberto, pelo amor de Deus. Pra rede de pet pode, aberto não. Lá vai, não dá mais contar o homem. Você não é baú pra guardar as coisas, né? Isso. Quem te chamar no WhatsApp, você fala. Quem não tivesse no WhatsApp é porque não precisa saber. Fechou. Pô, a gente tem que encerrar, gente. Acabou o tempo. Deu 1 hora já. Esquecemos de falar de alguma coisa? Várias coisas. Não falamos nem um Coitada da Priscila com o roteiro dela, cara. Mas, Vitor, estar com você sempre, obrigado. Um momento demais, de aprendizado, né? Cara, que troca várias legal. Reflexões. Falei com o Diego que eu ia trazer meu papel sim. Tá. Anotei tudo tá aqui. Tá liberado. Eu acho que é sempre um momento de muito conhecimento. Sim. Agradeço pela sua presença aqui, né? Já fazer mais uma vez o convite. Vamos fazer outro. Eu não vou fazer se a galera não comentar. Isso. Se comentar, eu tô aqui. Pra curtir, pra compartilhar. Agora tem mais um. Faz o comentário lá. Só comenta, leva o Vitor de novo, comenta qualquer coisa. Mas enfim, comenta que a gente vem pra cá. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Agradeço. E ver uma grande parceira da Andipet de longas datas, né? Sim. Então, uma satisfação enorme pra gente estar contigo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. E obrigado pela sua audiência. A gente vai encerrar olhando pra aquela câmera ali. Boa. Pessoal, obrigado. Valeu. Tchau.